E aí pessoal, beleza? Olha aí, eu tenho aqui uma placa da Neo Geo, tá ok? É uma placa de fliperama e ela utiliza cartucho, no qual eu tenho aqui um jogo aqui, ó, The King of Fighters 2001, tá? Então, para quem não conhece, isso aqui é as placas aí dos fliperamas de antigamente, tá? Existem da Capcom, elas são maiores, né? Tem a CPS-1, CPS-2, né? E as SNK, no caso os Neo Geo, seriam essas placas aqui. Aqui na frente a gente tem o conector JAMA, né? Que através desse conector ele alimenta a placa e entra os comandos de crédito de ficha, os comandos do botão ali, né? Do soco, chute ali, o manche. Então, essa placa aqui é uma placa SNK Neo Geo, ok? Esse modelo aqui é uma MVS 1FZ, tá? Existem umas que tem um cartucho que elas vão em pé, tá? Deixa eu só tirar o cartucho. Tem uns modelos que ela usa um slot de cartucho em pé, tá? Então, qual que era a diferença na época dessas placas aqui, arcade, né, para fliperama, para o console de videogame? Essas placas aqui elas entregavam pro usuário, né, pro jogador ali, o máximo de desempenho, tá? Enquanto que aí os videogames da época não tinham tanta potência assim, né? No caso ali eles faziam cotação em bits, né? Então o que acontece? Eu tenho uma máquina de fliperama, inclusive essa placa é dessa máquina. E o que eu quero fazer? Eu vou transformar essa placa aqui, né, de fliperama num console, tá? Um videogame. Geralmente o pessoal chama consolizar a máquina, né? A placa ou consolidada, uma placa consolidada, tá? Então a ideia é usar isso aqui como um videogame comum ligado à TV, tá? Existem bastantes vídeos aí do pessoal fazendo na internet, no Mercado Livre mesmo, tem bastante pessoas aí que vendem, né, Super Gun, que converte de tubo RGB, né, o tubo de fliperama já para televisão comum, ou até mesmo aí uma TV HD. Então hoje em dia se tornou um pouco mais fácil fazer isso aqui. O problema dessa placa é o seguinte: ela é muito exposta, os componentes dela, tá? Então ela tem, né, embaixo tem um circuito. Aqui foi uma adaptação que eu fiz. Aqui foi onde eu trouxe o LED que informa que está ligado. Aqui ao lado aqui, ó, vai ser um botão de pause, tá? Na lateral aqui eu vou colocar, eu já até tenho, mas eu vou colocar um botão aqui que é o setup da máquina, vai ser do lado, né? Então, como eu estava falando, a placa em si, ela é exposta. Ela vinha dessa forma aqui, tá? Era parafusada ali no gabinete, dentro do gabinete ali, né? Com o conector aqui já no lugar. E o pessoal jogava. Isso aqui, para se jogar em casa, é um pouco suspeito, porque, né? Igual eu falei, os componentes ficam muito expostos. Pode acontecer aí um acidente, alguma coisa assim. E eu procurei bastante na internet, né? Uma case ou um tipo de receptáculo onde eu pudesse colocar essa placa de jogo, né, como se fosse um console mesmo, uma espécie de uma caixa, né, uma case para ela, e eu não consegui encontrar. Encontrei algumas pessoas aí no YouTube, né, que fizeram as deles, e alguns até fazem, né, eles cobram para fazer. Porém, o que acontece? Não sai muito barato, e as pessoas que confeccionam esse tipo de case aqui, elas têm, como se diz, elas têm outras funções, eles trabalham com outras coisas, né? E nas horas vagas que eles vão construir uma case, no caso aí, né, para o usuário aí, para quem quer comprar, né? O empecilho é o tempo, demora um pouco, né, porque o cara vai fazer de acordo com o tempo disponível que ele tem, né, nas horas vagas. E o material também, geralmente o pessoal ou faz com impressão 3D, alguns fazem em madeira, outros fazem com acrílico e por aí vai, tá?
Então o que eu fiz? Eu andei pesquisando bastante, tá? Pesquisei bastante sobre dobra de acrílico, né? Ou então placa de PVC, alguma coisa assim, e descobri algumas coisas. Então, para fazer a minha case, eu precisei desenvolver também uma máquina de dobra de chapa de acrílico, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui de lado a placa um pouquinho e vou mostrar aqui, né, a case que eu fiz. Olha só. Aqui eu usei uma chapa de 5 milímetros, tá? Não é necessário, eu usei o que tinha em mãos, eu consegui aí ganhar de um colega aí uma chapa de 5 milímetros, então me virei com essa aqui mesmo, tá? Então eu coloquei os pezinhos aí, né? Esse aqui, essa sapata aqui, ela vem junto com a placa do console de videogame, que seria a placa MVS, tá? Então ela já vem esse suporte para parafusar dentro do gabinete. Então eu consegui dobrar aí e fazer a tão sonhada case. A montagem é bem simples, eu vou virar ela para frente aqui, ó, para entender melhor, tá? Então, aqui eu tenho a parte superior, o acabamento, né? E aqui eu tenho a placa de jogo. Como é que ela vai funcionar? Ela vai entrar aqui, ó, por baixo, sem esforço nenhum, tá bom? Já ajustei aqui, ó. Entrou aqui e por cima vem o acabamento. Então o acabamento vai encaixado aqui por cima, tá? Com 4 parafusos, 2 aqui atrás, tá bom? São 4 parafusinhos que seguram ela no lugar. E tá aí, minha case está protegida, tá bom? Olha só que legal. Então ela ficou bem acabadinha, né? Na lateral aqui vai ser o comando para configuração do jogo ou da placa, tá? Aqui em cima eu já tenho até o botão aqui, ó. Vai ser o botão de pause, tá? Então é o botão de pause do jogo. A gente pode pausar por aqui. Esses comandos de pause e configuração, elas são através dessas chaves aqui, ó. A chave número 1 e a última chave aqui. Uma configura para entrar no setup da placa e a outra é para pause. Então, como eu fechei aqui, né? Então eu vou ter um acesso mais rápido por aqui, ó, né? E aqui seria o botão de configuração da placa, crédito, nível de jogo e assim por diante. Posteriormente, eu vou colocar um sensor IR aqui. Vou ver se eu consigo um jeito de colocar um controle sem fio, né? Preferencialmente do PlayStation 2. Nesse buraco que eu deixei aqui, eu optei por manter, porque esse slot aqui, como eu falei anteriormente, é o slot da placa JAMA, tá? É o slot JAMA, o conector JAMA. O conector JAMA nada mais é do que toda a fiação que sai da placa e vai para o gabinete da máquina de fliperama, que seria ali o manche, os botões, né? O contador de fichas. Então eles saem por aqui. Sai áudio também, né? Os sinais de vídeo saem pela frente. Como eu tenho uma máquina de fliperama, eu vou manter isso aqui. Então, quando eu quiser jogar na máquina de fliperama, eu tenho ela lá com o JAMA normal, né? E depois eu vou fazer as adaptações aqui por trás com a fonte, saída, né? Para vídeo componente, né? Ou então uma saída qualquer aí, que já existe, né? Já existe na internet para vender. O pessoal vende esses periféricos aí para adaptar, para consolidar uma máquina dessa aqui, ó. Certo? Então a ideia é isso aí, é usar ela tanto lá na minha máquina de fliperama, como também usar como se fosse, né, um videogame aí, com o cartuchão aqui, ó. Beleza? Então tá aí, eu espero que tenha sanado um pouco das dúvidas de vocês sobre console, sobre como funciona, como é o videogame, né? Ou como eram as placas de máquina de fliperama. Então essa aqui era uma das placas que o pessoal usava aí nas casas de fliperama, tá bom? A vantagem era essa aqui, ó. Você sacava o cartucho, trocava o jogo, fechava a máquina e botava lá para jogar.
Quando a máquina não estava dando muita grana, eles tiravam o cartucho e trocavam de novo. Antigamente as placas eram maiores e eram placas específicas, era uma placa, um jogo, né? Depois a Capcom mesmo, eles colocaram um sistema de sanduíche, tá bom? Sanduíche seriam uma placa A e uma placa B, chamada CPS2. A placa B seria a placa mãe e a placa A seria a placa de jogo, tá? E o método mais simples e o mais prático foi a SNK que desenvolveu, tá bom? Com esse tipo de cartucho aqui, tá? Então é uma placa de fliperama com o cartucho pro fliperama. Existe também o Neo Geo AES, que foi a própria SNK que desenvolveu para console residencial, tá bom? Era um caro pra caramba na época, né, que lançaram, e ele trabalhava o mesmo sistema, era parecido o sistema elétrico, o sistema de circuito, só que para você jogar em casa, né? E na época era muito caro, era mais barato ter uma placa dessa aqui com o fliperama do que você ter um videogame aí, né, um Neo Geo AES, tá? Então tá aí, né? Muito obrigado de novo aí. Se gostou, dá um like aí, fortalece o canal. Um abraço.